Boa tarde. Hoje em destaque os principais documentos que refletem a gestão municipal em 2025. O relatório de contas e o relatório de gestão aprovados no Executivo e na Assembleia Municipal na sessão de 30 de abril. Como é sabido, a prestação de contas e o relatório de gestão referem o que efetivamente foi concretizado no exercício do ano. E no ano 2025 foi, como se sabe, o ano de mudança de maioria nos órgãos autárquicos, Assembleia e Câmara Municipal, que é agora de maioria PS, interrompendo um ciclo de 3 mandatos da maioria PSD. Por isso, a sua execução foi maioritariamente exercida pelo PSD, ficando para o PS o último trimestre, mais exatamente os 2 últimos meses. Para o exercício de 2025, em termos numéricos globais, a Câmara de Vieira do Minho elaborou um orçamento de 22.045.000 euros. Da receita total, previa-se que aproximadamente 16,3 milhões teriam origem em receitas correntes, correspondendo a 74,1%, e 3,7 milhões em receitas de capitais, 16,94%, e ainda 1.901,9 milhões, 9,05% em receitas de não efetivas, ou seja, ativos e passivos financeiros. A despesa municipal prevista para 2025 ascendia a 22 milhões de euros, constituída por diversos acordamentos económicos, em que a despesa corrente teria um peso de 69,35%, a despesa de capital 26,80% e a despesa não efetiva de 3,86%, representando 3.829.600 euros. A execução efetiva da receita foi de 21.228.417 euros, correspondendo a 77%, e 20.866.030 na despesa, correspondendo a 76%, conforme o relatório. Refere a nota introdutória do Executivo de maioria PS que este desvio evidencia que a autarquia não atingiu sequer a taxa mínima de execução orçamental da receita prevista na lei, que é 85%, demonstrando que o planeamento anterior assentava em pressupostos irrealistas que agora se traduzem em dificuldades concretas para o erário público. Como é referido também na nota introdutória do relatório, o atual Executivo iniciou funções apenas em novembro de 2025 e, como tal, os resultados descritos são reflexo direto de opções políticas e de um modelo de gestão que pertencem ao passado, competindo ao atual Executivo prestar contas com rigor, transparência e sem omissões sobre a situação real em que o Conselho foi entregue, salientando que o exercício de 2025 encerra com um resultado líquido negativo de 1.995.427 euros em números redondos. Fim de citação. O orçamento municipal depende em grande medida, como se sabe, das transferências da Administração Central, nomeadamente através do FEF, o Fundo de Equilíbrio Financeiro, o Fundo Social Municipal, o FSM, o IMI, participação no IRS, no IVA, nas atividades económicas locais e transferências de competências são as principais origens das verbas do orçamento. As transferências do Estado em 2025 para o município de Vieira do Minho corresponderam a 69% das receitas totais, refere também o relatório. A análise e discussão dos relatórios de contas e de gestão de 2025 do município de Vieira do Minho são, assim, a proposta de falar daqui de hoje, com o painel representativo dos principais partidos, com atividade e representação no Conselho e nos órgãos municipais. Em estúdio temos Cristóvão Carvalho, a representação do PCP, da coligação CDU, Nélia Pereira e também Julieta Tinoco, em representação do CDS-PP, Ana Ribeiro, em representação do PSD, e Pedro Pires, em representação do PS. O representante do Chega, André Lopes, não confirmou a sua presença nesta conversa por razões da sua vida particular. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Ana Ribeiro, o PSD foi o executor da maior parte do orçamento, que tem esta apreciação da atual maioria.
Boa tarde, Zé Luís. Boa tarde aos colegas de painel, ao Pedro, ao Cristóvão, à Nelly, e uma saudação especial e particular de boas-vindas também à Julieta, dizer que esta é a minha segunda vez cá, portanto, nestas andanças. Já conheci esta casa de outros carnavais, mas nesta questão da discussão política, portanto, estamos cá pela segunda vez. Cumprimentar também os nossos ouvintes e mandar um beijinho muito especial neste dia para todas as mães, que é o dia delas. Estamos cá então para falar da prestação de contas relativas ao ano de 2025. Que teve, repito, maior parte da execução por parte do PST. Exatamente, por parte do PST, o relatório que é apresentado da gestão de contas de 2025, da responsabilidade do Executivo do Partido Social Democrata, com exceção então dos últimos 2-3 meses, neste caso do último trimestre, diz-nos, e esta é a primeira nota que o PST quer deixar, e que já foi também vincada na Assembleia Municipal. A dívida total do município, 8.083.000 euros, com o serviço da dívida a baixar 1%. Os rácios orçamentais demonstram o cumprimento dos princípios de rigor enunciados na preparação do orçamento, bem como o efetivo controlo da sua execução. O parecer do ROC. O parecer do ROC. São disso exemplo o cumprimento do princípio do equilíbrio. E estamos a ler os documentos que nos foram apresentados para votação, primeiro em Câmara e depois em Assembleia Municipal. Portanto, fica demonstrado que o município deu cumprimento à regra do equilíbrio orçamental, com as amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo contratados. A comparação entre o orçamento previsional e o executado permite aferir a fiabilidade do orçamento apresentado e a capacidade financeira da sua execução face ao volume das receitas efetivamente arrecadadas. Portanto, eu estou a ler alguns excertos daquilo que nos foi apresentado no documento, que, embora tenha sido da responsabilidade do Executivo do PST, os documentos não foram elaborados pelo PST. Portanto, muitos dos números que lá serão refletidos serão o reflexo, passa a redundância, do nosso trabalho, do trabalho realizado até outubro de 2025, mas a execução dos documentos foi da responsabilidade do Executivo do Partido Socialista. Portanto, e perante estas questões iniciais, o que é que nos apraz dizer? O Executivo anterior deixou o município com uma situação financeira, económica, estável. Uma herança saudável, quer dizer? Uma herança saudável, ao contrário daquilo que temos falado e que vem sempre à ordem do dia, sempre que os partidos políticos se encontram para discutir um documento ou para discutir o futuro, há sempre a tendência de todos nós, de irmos buscar um bocadinho do passado. E às vezes há um bocadinho mais a tentação de refletirmos as nossas posições e de perdermos muito tempo a discutir o passado e discutirmos menos o futuro. Interessa mais convencer. Interessa-nos, exatamente, interessa se calhar mais convencer ou até justificar a inércia em alguns pontos da nossa ação com o passado do que propriamente em tentarmos apontar soluções para o futuro. Portanto, do ponto de vista do PST, não ficou uma herança pesada deixada ao Executivo do Partido Socialista, a quem tem agora, portanto, e vamos, se quisermos, recuamos 12 anos atrás, uma dívida que ultrapassava os 20 milhões de euros, portanto, a situação financeira do município está perfeitamente equilibrada, valores de dívida perfeitamente aceitáveis para que o Executivo do Partido Socialista possa fazer um bom trabalho em prol de Vieira do Minho e dos vieirenses. Pedro Pires, considerando esta linguagem de heranças na transição do poder, a herança é pesada ou não? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ávio, boa tarde a todas e a todos os presentes. Efetivamente, tenho que começar por dizer que eu concordo com uma parte daquilo que a doutora Ana Ribeiro disse há pouco, que é a parte de tentar justificar a inércia. De facto, depois de termos portanto, um resultado no ano anterior, em 2025, um resultado líquido negativo de quase 2 milhões de euros, depois de, num só ano, se ter aumentado 28% das despesas com pessoal, portanto, em cerca de 2 milhões de euros de despesas com pessoal,
fazer com que as despesas com pessoal representem 45% da despesa total. Ter um relatório de contas que nos diz que a dívida a fornecedores de investimento registrou um aumento de 547% face a 2024. Portanto, vir aqui falar da dívida... Eu disse ao longo de muitos anos, enquanto éramos a oposição, que a maior dívida que o PSD ia deixar ao Conselho era aquilo que não fez, da inoperância, da inércia, da incapacidade de captar investimento para o Conselho e de fazer o Conselho desenvolver-se. E eu compreendo que continuem com a mesma ideia, mas efetivamente aquilo que é a nossa visão é que o Conselho precisa de muito mais. Mas essa visão deixe-me dizer isto. Esta visão externa... Deixe-me terminar, por favor, só para eu poder terminar a ideia daquilo que estava a dizer. Eu não estou aqui com a conversa da pesada herança. Hoje estamos a falar disto porque estamos aqui a discutir os documentos do ano passado, que têm 2 meses e não 3 de governação do Partido Socialista. Nós tomamos posse no dia 30 de outubro, portanto, é novembro e dezembro. Agora, tudo aquilo que este documento reflete tem muito pouco de positivo. Quererem agarrar-se àquilo que são alguns aspectos positivos do Revisor Oficial de Contas. O Revisor Oficial de Contas, para validar as contas, tinha que dizer algo de positivo, mas não deixa de ter aqui uma lista de reservas relativamente àquilo que foi a governação. E, portanto, isso é o rigor a que é obrigado. Isso é o rigor a que é obrigado. Exatamente. E, portanto, há aqui coisas que, obviamente, nos preocupam umas mais que outras. A questão do peso de quase 10 milhões de euros do ano passado como pessoal é algo que nos preocupa. E isso preocupa-nos não só pelo peso em si, mas também pelas graves lacunas que foram deixadas ao nível dos quadros que temos na autarquia. Ou seja, isto parece uma contradição, mas não é. Apesar de ter havido um enorme aumento do quadro de pessoal, o número de pessoas que a Câmara contratou, o município tem ainda muitas lacunas em algumas áreas e, portanto, em muitas áreas precisaríamos ainda de contratar pessoas porque e vou dar, por exemplo, um exemplo na área jurídica, vou dar um exemplo na parte de engenheiros civis, de arquitetos. Portanto, precisaríamos de melhorar ainda, aumentar em alguns aspectos, mas com o quer cenário dizer que vai temos, aumentar a despesa? Não, quer dizer que, isto para dizer a dificuldade que temos no dia-a-dia. Porque, para mim, e sempre disse isto ao longo dos anos, discutir relatórios de contas não é bem discutir os números, porque os números estão aqui, são o que são. Quem fez o relatório de contas, este relatório de contas, foram as mesmas pessoas que faziam o relatório de contas nos anos anteriores. A única coisa que o Executivo colocou aí foi a parte introdutória, a introdução, que é 1 ou 2 páginas, e, portanto, não é mais que isso. Portanto, aquilo que importa para mim relevar é aquilo que no fundo, é a governação, aquilo que foi a ação e não propriamente os números. E, portanto, esta questão das despesas com o pessoal preocupa-nos, como nos preocupa a dívida que temos às Águas do Norte em quase 2 milhões de euros, como nos preocupa a questão do equilíbrio orçamental que o PSD faz questão de dizer que foi cumprido, mas esquece de dizer que foi cumprido com um subterfúgio na lei, porque, na realidade, se olharmos aquilo que é apenas e só o ano 2025, tivemos um déficit de 56 mil euros e, portanto, não cumpriríamos esta regra de equilíbrio orçamental. Portanto, há aqui muita coisa que em nosso entendimento, mostra uma má governação, com pouco rigor e que nos trouxe até aqui. E, da nossa parte, agora o que temos que fazer é fazer diferente para fazer muito melhor. O CDS, Nélia Pereira, e saúdo também a Julieta Tinoco pela sua presença aqui, esperemos que venha mais vezes, mas dirijo uma veterana e nossa habitual parceira neste painel. Nélia Pereira, esta apreciação que o CDS, que joga de fora, digamos assim. Então, muito boa tarde a todos. Aproveito também para cumprimentar os companheiros de debate. Trouxe, de facto, comigo um reforço muito importante, que é a Julieta Tinoco, que eu espero, sinceramente, que muitas vezes vos venha aqui fazer companhia e debater a vida do nosso Conselho, que a todos nos interessa, e nós sabemos, quem conhece a Julieta sabe que ela é também uma apaixonada pela nossa terra.
Dito Quem não- isto... quem não é, Quem não diria é, um quem não é. Dito isto, de facto, o tema do debate de hoje é um tema muito técnico, como nós sabemos, passamos a vida a olhar para os documentos e a ver muitas percentagens e a tentar encontrar lá as ideologias e os princípios que nos norteiam. No entanto, o CDS fê-lo, obviamente, já agora com uma ajuda preciosa aqui do Dr. Pedro Pires, que teve a simpatia também de me dar a conhecer alguns e de facultar o documento, uma vez que nós não temos acesso ao mesmo por escolha dos vieirenses. Mas a transparência Que tem não que ser pôs- efetiva. não colocou- A transparência de quem exerce o poder tem que ser efetiva. O CDS em posição de ter acesso aos mesmos. A transparência tem que ser efetiva, sim, mas uma vez que colmataram essa lacuna de uma forma tão democrática, só tenho mesmo que agradecer. E passando então agora a falar da questão do relatório de contas, aquilo que nós, enquanto CDS, verificamos, e para isso dividimos a análise dos documentos, é que, de facto, o que reporta, o que resulta destas contas que foram apresentadas de 2025 é que o município viveu acima daquilo que conseguia arrecadar. Não nos podemos esquecer, de facto, a grande responsabilidade do executivo anterior. É um facto conhecido, notório e público. E, para além disso, também sabemos o que é que motivava muitas destas despesas extra, essencialmente aquelas que têm a ver com a receita, com o mapa de quadro pessoal. Sabemos que estas manobras estaticistas, de facto, não são exclusivas do PSD. De qualquer maneira, sempre dissemos aqui, o aumento das despesas também tem a ver com transferência de competências. Não é exclusivo do PSD, é exclusivo essencialmente de quem luta pelo primeiro lugar, mas não deixa de ser preocupante que na nossa democracia seja sempre esse o objetivo. E depois vimos para aqui, claro, discutir percentagens, discutir normas técnicas, discutir as despesas e as receitas, mas mais importante que as despesas e as receitas, e neste caso nós conseguimos perceber que efetivamente o executivo do PS neste momento está com um problema, porque efetivamente continuamos eu acho que continuam a trabalhar só para manter a máquina em funcionamento, e isso depois faz com que não haja o investimento necessário. Mas o meu recado neste momento é precisamente que as pessoas pensem um bocadinho quando olham para o seu umbigo e vendem fácil e barato os seus votos, que isso é que é importante. E a Julieta quer acrescentar alguma coisa? Daquilo que nós discutimos, efetivamente, um dos pontos que realmente, só para referir, sublinhar aquilo que já foi dito, é efetivamente ter um custo, um gasto superior, ou seja, gastar acima daquilo que é possível gastar. Nós não Mas às vezes é necessário. É necessário, desde que não se deixe depois uma base, em que a Câmara fica numa base que seja insustentável para que possa dar continuidade aos trabalhos seguintes. Porque vemos que eu só lembro isto, para às vezes, para executar uma obra com financiamento e com uma parte a pagar para o município, pode ser necessário conter empréstimos, que é também uma forma de não nos valores que são apresentados, que é isso que nos preocupa, é os valores apresentados, porque os valores são o que são, mas falam por si, mas é uma realidade. E consta aqui a dívida que existe neste momento, que fica agora o problema nas mãos do Executivo que está neste momento na Câmara, e isso é um facto preocupante, porque os deixa um pouco limitados para poderem trabalhar nas áreas, naquelas lacunas que o Pedro já mencionou, que há necessidade de intervir no nosso Conselho. Efetivamente, quero referir que acho que o aumento de 45% em pagamentos no quadro de funcionários, acho excessivo. Parece-me que Mas os municípios estão também um refúgio em todo lado, não é? A questão é, o pessoal que entrou, o Pedro já mencionou isso, o pessoal que entrou para cargos realmente fundamentais, não me parece, ao tanto que o Pedro menciona que temos um quadro de pessoal excessivo, digamos assim. No entanto, há necessidade de
contratação de outras pessoas onde há as tais lacunas, como ele mencionou, em diversas áreas. E isso vai obrigar... O que é que vamos mas, fazer então com as responder ao pessoas que temos neste momento no ativo, no quadro da empresa? Vai levar alguns ao desemprego para empregar outros? Exatamente. Funciona. Não vai. Não é assim que Eu funciona. acredito que não Não vai vai. iludir as Eu pessoas. acredito que este executivo não vai entrar por esse caminho. Mas vão ficar com um problema grave em mãos. Como é que vão trabalhar com a margem que têm neste momento para poderem trabalhar em obras que haja necessidade no nosso Conselho, que são várias, e preocupa-nos imenso as acessibilidades, em que o nosso Presidente de Câmara, Filipe Oliveira, em campanha, mencionou, e de grande importância, as acessibilidades para o nosso Conselho e para os concelhos vizinhos, daí ele ter reunido com as câmaras vizinhas, e acho que há aqui um grande conjunto de necessidades em que não vejo manobra, que agora compete ao Executivo tentar manobrar, como é que vão encontrar a solução para este problema. Um quadro excessivo de pessoal e em simultâneo necessidade de recrutar pessoas para o quadro da Câmara. Talvez um dia façamos uma conversa dedicada apenas a isso. Agora, Cristóvão, a apreciação do PC, que também joga de fora, como se costuma dizer. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Saudar o Dr. Pedro Pires, a doutora Nelly, a doutora Julieta e a doutora Ana e, obviamente, também o nosso, digamos, nosso recepcionista aqui de serviço e que muito bem faz. Muito bem, muito obrigado. E o apresentador, muito obrigado também. Posto isto, nós temos aqui uma análise que já foi feita, ainda que superficialmente, mas que denota uma coisa, que é evidente e que já vínhamos anotando, que é uma falta de visão estratégica. Aquele relatório denota isso. Mais que estarmos aqui a falar de despesas, que existem, mas não são assim tantas quanto tudo isso. Estamos a falar de quadros. Os quadros que existem em excesso, dá para adaptá-los para outras situações. O município, se precisa, se tem lacunas noutras circunstâncias, pode adaptá-lo. Mais do que isso. O que nós temos, o que denota este relatório é uma evidência. É que a receita que o município tem provém 69% do Estado. Ou seja... Mas essa é uma... parte. É um o mal antigo assim. executivo não teve visão estratégica. Agora o novo executivo tem que ter essa visão estratégica. Tem que aumentar o número de taxas e impostos. Já falamos aqui da justiça energética. Nós temos aqui uma grande possibilidade de aumentarmos a receita. Não o fazemos porque não queremos. Temos a Serra da Cabreira, temos o Hermal, e isso não acontece porque não queremos. É falta de visão estratégica. Agora a minha questão é... uma ideia para a taxa turística aqui? Isso não é para já. Mas quando tiver que ser discutido, acho que sim. Primeiro temos que atrair o turismo para cá, de forma sustentável. Depois disso acontecer, temos que taxar. Mas à parte disso... Mas lei, atenção, porque... Mas ninguém está a falar fora dos parâmetros da lei. Se Lisboa já tem essa taxa de 3 euros ao dia, também Vieira poderá ter nem que seja 1 euro. Não é bem comparada, Lisboa e Vieira. Não é por aí. Mas também não é por aí. Tem que depois as condições que tínhamos e outras... Claro, mas não é. Mas agora já estamos a divergir. Eu estou a voltar ao início. Eu, quando comecei com este assunto, até era mais com a questão energética. Nós somos os maiores produtores do país a nível... O município com a maior produção de energia. O que é que nós lucramos com isto? Outra coisa, falam aqui dos documentos do ROC. O ROC baseia-se nos documentos fornecidos pela autarquia. Ou eu estou enganado? Acho que não. E é suposto que a autarquia por exemplo, seja autêntica... Fala-se aqui também, lá está. Mas é suposto que a autarquia seja autêntica nos documentos. Claro, ninguém está a dizer o contrário, mas também vem lá deficiências apontadas. O que eu percebi ainda que de forma superficial, porque ouvi a Assembleia e analisei os documentos muito rapidamente, tem lá coisas muito suspeitas. A avaliação de património camarário é feita de forma... Não sabe como. Qual o critério que foi utilizado? Digamos, nós estamos a falar de um município que está insolvente ou não. Nem sabemos, porque não sabemos, na verdade, o ativo que temos. Sendo que o passivo vai sendo sabido. Sendo que está lá todo discriminado, não sabemos. Para isto também acho que sim, punha o PS avançar com uma auditoria interna às contas. Não sei se vai avançar ou não. Está a decorrer. Pronto, isso é muito importante, porque isto é o mais que importante que este relatório e contas é vermos qual o ponto de partida que tem este executivo para iniciar, sendo que, e esta crítica não vai deixar de ser apontada pela CDU, o PS demonstra continuar com a gestão anterior. A falta de visão estratégica mantém-se. Vai-se com as prendas, mas não se quer construir uma creche. Vai-se com medidas de promoção para grupos privados, mas não se traz com esse dinheiro, por exemplo, 2 médicos para Vieira a todo o tempo, durante um ano, que 100 mil euros davam.
são opções de fundo que não são tomadas. E contra isso a CDU vai estar sempre, mas por outro lado, no que puder ajudar a melhorar a receita e também a arrecadar mais despesas para o município, neste caso receita, sim, mas diminuir a despesa e na eficiência, estaremos cá disponíveis para discutir sempre. Ana, aquilo que quiser, naturalmente. Há aqui a questão transversal à análise dos documentos de prestação de contas e que também é sempre transversal quando nós estamos aqui para apresentar o plano de atividades para o ano, que tem a ver precisamente com as pessoas. E nós juntámos-nos 5, 6 pessoas para discutir a vida de centenas de pessoas que são trabalhadores do universo municipal. Este documento reflete efetivamente um aumento da despesa com pessoal que, segundo os dados apresentados, fixar-se-á nos 45%, absorverá-se 45% do orçamento municipal relativo ao ano de 2025. Ok. Ouvimos o Partido Socialista dizer, já ouvimos nas reuniões de Câmara, ouvimos também em Assembleia Municipal, acabamos de ouvir de dizer agora também aqui que há uma carga excessiva de pessoas, mas depois há lacunas na questão do jurídico e na questão da parte civil. Exemplo, sim. Mas há mais. Pronto, ok. Então eu se calhar, para simplificar o discurso, eu perguntava, onde é que há funcionários a mais? Quer resposta? Que estratégia, agora se me permitem, que estratégia terá o Executivo Socialista para reafetar, de acordo com aquilo que o Cristóvão diz, e com aquilo que também é o entendimento da Ana Ribeiro e que é o entendimento também do PSD, que estratégias tem o atual Executivo para reafetar as pessoas que existem na Câmara Municipal? Ou será, e daqui a um ano, se cá estivermos todos, vamos voltar a discutir este assunto, se este enviesamento do discurso do Partido Socialista não está já a servir de pré-base para daqui a um ano estarmos aqui a discutir o aumento de quadros na Câmara Municipal. O discurso hoje já virou ligeiramente. Eles são muitos, mas fazem falta mais. E a questão que o PSD coloca... Rigor, não houve critério. A questão que o PSD coloca e que muitos vieirenses também colocam, no Departamento de Educação, Cultura e Ação Social, fala-se em gente a mais. Recruta-se 2 chefes de divisão externos ao município. O município não tinha quadros qualificados para assumir essas funções, não tinha educadores sociais, não tinha psicólogos, não tinha sociólogos, assistentes sociais, professores, o que seja, para assumir essas 2 funções. Portanto, o município recorreu, e bem, opção legítima, tem que defendê-la agora. Optou por recrutar 2 chefes de divisão de 2º e 3º grau para esta área. A questão da parte do urbanismo e das obras, também estávamos a falar, há uma lacuna, já foi suprida, retirou-se um engenheiro e coloca-se nas suas funções e vai-se buscar um arquiteto fora para assumir um cargo de chefia. Aqui já houve um reajustamento, já fomos buscar uma pessoa fora, mas aqui ao mesmo tempo. Depois também há outras questões que são levantadas e que são levantadas pelo PSD e que são levantadas também por muitos vieirenses. Então há pessoas a mais e retira-se técnicos dos centros de convívio e lazer, colocam-se noutros locais e contratam-se novos técnicos para esses centros de convívio e lazer? Alguém que me explique. Esta é questão factual. Isto é factual. Há funcionários que exerciam as suas funções durante anos nos centros de convívio e lazer, foram retirados dos centros de convívio e lazer, foram reafetados noutras estruturas municipais e foram contratados novos funcionários para esses centros de convívio e lazer. Por exemplo, na educação também se ouviu sempre que há um excessivo número de pessoas a trabalhar. Na Secretaria do Agrupamento de Escolas, há 2 semanas, estava lá uma pessoa nova que tinha sido acabada de contratar pelos serviços municipais. E há funcionários a mais. Chegamos aos serviços de desporto, que estão instalados aqui no antigo posto de turismo, e que vemos, porque conseguimos ver do exterior, vemos ali novas pessoas a trabalhar. Chegamos ao posto de turismo, que também conseguimos ver de fora, não precisamos de ir lá, também vemos
caras novas que foram contratadas nos últimos 6 meses. Afinal, pergunta ao PST, perguntam os vieirenses, onde está a coerência do discurso? Então temos a mais e continuamos a trabalhar a mais? Portanto, parece-nos que há aqui a dificuldade em definir um plano claro e transparente para o futuro. Só mesmo para terminar, relativamente a esta questão dos recursos humanos, que é outra questão também que me preocupa. Então, nós temos muitos recursos humanos e nós recorremos a serviços externos para fazer catering nos eventos municipais? Que foi o que aconteceu no 25 de Abril. Então, o município, para servir um serviço de catering, um serviço de um verde de honra, um porto de honra, um lanche, o que lhe queiram chamar. São dúvidas que o PSD tem e que neste momento são as dúvidas de muitos vieirenses relativamente à questão da análise dos documentos e do que diz respeito ao quadro do pessoal, relativamente a estas contradições que são notórias, não só pelo PSD, mas notórias também pela maioria dos vieirenses, e nós temos que levantar estas questões em nome daqueles que também nos elegeram. Se quisermos ainda voltar a falar mais um bocadinho, e eu registrei sobre a questão da dependência externa, da dependência externa do município, de dependermos de 69% das receitas do Orçamento do Estado e de termos pouca receita privada. O Cristóvão levantou aqui um ponto fundamental que tem a ver com a questão do IMI, que neste momento terá de ser pago pela EDP, pela utilização das barragens no nosso território. Sei que há uns processos em curso, processos até a decorrer em tribunal, relativamente ao valor que os municípios teriam de ser ressarcidos. Foi um processo que foi iniciado... É do IMI que me refiro. Mas, por exemplo, o IMI já traria 2 ou 3 milhões de euros adicionais ao ano ao orçamento municipal. Para pagar às águas do Norte, já daria. Já lá vamos. Deixe-me ir uma de cada vez. Já lá vamos. Só mesmo para terminar. E deixo aqui uma pergunta no ar. E já terminamos. Sim, aceitável. E deixo aqui... Contraiu a dívida, aceitaria... Só vamos terminar, que tem a ver também aqui esta questão, que também vem... Então. Só mesmo para concluir, deixo uma questão. Precisamos de depender da questão de impostos, não é? E recusamos um investimento como o empreendimento turístico do Hermal? Não queremos IMI, não queremos IMT, não queremos IMI, não queremos IMT, não queremos derrama. A próxima, no intervalo da abertura, vai ser exatamente sobre o empreendimento do Hermal, se assim entender. Agora que o Pires o queira dizer, mas breve, porque o tempo está a andar. Breve, ora, depois deste tempo todo que a doutora Ana Ribeiro teve, nós temos que ter o mesmo tempo, pelo menos, para podermos responder. Ora, eu acho não tenho esse rigor, esse cronológico. Fico entusiasmado por ouvir a doutora Ana Ribeiro dizer as coisas que diz, porque eu pergunto-me onde é que ela esteve durante 12 anos. O que é que andou a fazer? Deve ter andado efetivamente muito distraída, porque faz aqui referência que foram contratadas pessoas para os cargos de chefia que não eram quadros da Câmara. Eu não gosto nada, quero dizer isto, eu não gosto nada deste apontar o dedo e de particularizar uma pessoa em concreto, ou 2 em concreto, ou 3 em concreto, que foi aquilo que a doutora Ana Ribeiro fez, e portanto eu vou ter que fazer o mesmo. Eu vou ter que fazer o mesmo. Não, mas... São casos de... Zé Luís, se me interrompe eu não consigo... Portanto, tentamos o professor Carlos Gonçalves, que tinha um cargo de chefia quando nós chegamos à Câmara, era quadro de onde? Que eu saiba, não era da Câmara de Vieira Minha, era de uma escola. O professor Paulo Silva, membro da Assembleia Municipal, acho que é líder da bancada parlamentar, esteve no município e também não era o quadro do município. Portanto, estar a procurar este tipo de coisas... Estar a procurar... Não me interrompa, por favor, que eu não interrompi. Só era o professor Carlos? Não me interrompa, que eu não interrompi. Mas Paulo não era chefe? E, portanto, estou a falar de pessoas exteriores ao município. Portanto, querer falar disto é preciso ter uma desfaçatez que eu tenho alguma dificuldade em qualificar dentro daquilo que são as minhas normas de educação. Depois, estar aqui, mais uma vez, preocupado se a pessoa A ou a pessoa B... Mas a professora, a doutora Ana Ribeiro, queria que tivesse mudado o Executivo e tivesse tudo continuado igual? Mas estava à espera disso? Algum vieirense que votou no Partido Socialista estava à espera que tudo continuasse igual? Eu acredito seriamente que não. E depois vir aqui com
porque é que se contratou um catering para o 25 de Abril. Olha, vou-lhe dizer porquê. Contratou-se um catering para o 25 de Abril porque aquilo que era feito sempre com funcionários das escolas dá um transtorno enorme à área da educação, porque as pessoas que nos fins de semana vão, e a senhora sabe disso, Mas então não são vão tantos. servir... Reorganizam-se os horários? Ana Ribeiro, eu não a interrompi e agradeço que não me interrompa. As pessoas que vão servir no fim de semana depois vão trabalhar num sábado, depois têm 2 dias e já têm dias acumulados. Já há pessoas que vêm do mandato anterior com muitos dias acumulados que ainda têm a ver porque trabalharam fins de semana, feriados, noites, em eventos do município. E, portanto, essa é a razão. Não deixa de ser também curioso que a doutora Ana Ribeiro venha também com a questão do ERMAL como sendo o ERMAL que tem parecer vinculativo desfavorável da CCDRN Norte como sendo a grande salvação do Conselho. Aquilo que nós sempre dissemos é que... Não, disse. A propósito da receita que o Gustavo há pouco aqui falou. Ao contrário de muitos que se vangloriam com o pseudo-chumbo do governo do PSD, jamais me vangloriaria com uma atitude negativa para o Conselho. Eu sou uma das que me vanglorio. Desculpe lá. Bastante. Ninguém se vangloria com bastante. nada. Principalmente quando sou vítima de perseguição política por quem faz os PDMs. Mas deixe-me dizer isto. Nunca diz respeito... Terá de discuti-lo com quem direito, não comigo. Está aqui, minha querida, a representá-los. Nunca diz respeito ao PDM, ninguém se vangloriou. Bem pelo contrário. Eu disse na conferência de imprensa que tínhamos muita pena que as coisas acontecessem tivessem acontecido como aconteceram. A brincadeira, aquilo que se fez, mas isto hoje nem é tema, mas a brincadeira do PDM, a forma como andaram a brincar com o PDM, e a doutora Ana Ribeiro aprovou este PDM daquela forma, e se leu os documentos, sabia que aquilo não poderia ser publicado, isso deu um prejuízo enorme ao Conselho. Isso é usar o PDM como instrumento de política privada. Privada e partidária. Mas nem aí que resultou. Totalmente, uma vergonha. Terminando esta questão dos funcionários e da parte... Usar estes argumentos, como eu ouvi há pouco, de tentar, mais uma vez, isso foi ao longo de anos, ouvimos esta estratégia de comunicação, que é tentar, porque os socialistas agora estão contra os funcionários, ou são contra as pessoas. Isso é algo que não lhe fica bem. As pessoas já perceberam que isso não corre bem. Não é assim. Nós temos o máximo respeito por todos os funcionários da autarquia. Temos pessoas que eram da confiança política do anterior executivo e que estão neste momento no município a trabalhar, que dizem que são bem tratados, que são considerados e, portanto, essa estratégia de tentar virar as pessoas contra nós não resulta. Não vale a pena continuar nisso. Mas já ninguém passou. está a falar em virar ninguém contra quem. Doutora, apenas estamos a falar... Não é o que se diz, é a forma como se diz. Apenas estamos a falar de recursos humanos em excessivo. Tentar envenenar as pessoas não fica bem. Recursos a mais. E essa forma já passou. Tem que mudar o registro. Esse foi o registro enquanto esteve no poder. Agora tem que mudar, que agora é a oposição. Por isso mesmo precisamos do registro da coerência. De qualquer modo, há algo é o registro da coerência que defende. De qualquer modo, algo que não ouvimos, nós estamos a ouvir, eu e os ouvintes que nos acompanham, é que já diversas vezes aqui pusemos a questão da regionalização para esta esta dependência do Orçamento de Estado dos municípios. Sim, isso é um facto, e municípios do interior como o nosso, isso é ainda mais acentuado. A doutora Ana Ribeiro disse há pouco, e é verdade, que está a decorrer um processo que decorre Vieira do Minho, na Associação Nacional de Municípios, faz parte de uma secção que antigamente se chamava a secção das barragens, agora das energias renováveis, e está a ser feito um trabalho de reivindicação, não só do que foi dito aqui há pouco do IMI das barragens, mas também das rendas das barragens que não são atualizadas há muitos anos. E, portanto, isso representa e poderá representar nesta altura um aumento substancial tem de representar. Ponto. Nós, a Câmara Municipal, já o vinha a fazer. É por isso que é 25 de Abril, não é para pôr o carro na lapela. Eu sou justo relativamente a isso, o trabalho estava a ser feito e nós estamos a continuá-lo. Há um advogado que está a tratar disso e que está a representar muitos municípios nesta luta e, portanto, isso é um aspecto importante e tem a ver não só com as barragens, mas com as centrais fotovoltaicas, como as eólicas e, portanto, o Conselho que tanto dá ao país tem também que ser ressarcido desses prejuízos que nos causaram ao longo de muitos anos. Mas está também a ser revista, ou está a ser feito trabalho para a revisão da Lei das Finanças Locais e acredito
que isso vai resultar também em benefícios para o Conselho. Aliás, numa das últimos debates que tivemos aqui no mandato anterior, foi-nos dito que essa era a justificação, como agora íamos ter mais dinheiro, vamos já aumentar mais as despesas com o pessoal e aumentar mais os encargos, porque já vamos gastar antes de o receber. E na altura eu critiquei essa postura, acho que não pode ser assim, mas estamos a fazer esse trabalho. A questão de aumentar impostos, Cristóvão, tendo em conta a nossa economia já debilitada, se nós aumentarmos os impostos que podemos aumentar... Falo para as grandes companhias, não estou a falar nomeadamente para os pequenos e médios empresários, nem para os trabalhadores. Neste momento, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, nós tivemos um aumento da derrama de 500 mil euros este ano, e tem a ver exatamente com a derrama paga pela EDP, pela energia que é produzida no Conselho. Portanto, esse trabalho está a ser feito, acreditamos que vai trazer benefícios no futuro, mas obviamente que precisamos de ainda mais, não é? Precisamos ainda mais, certamente. António Pereira, vou passar para o CDS a próxima intervenção na perspectiva de estratégias para que não estejamos aqui a discutir desta maneira. Eu acho que as principais estratégias, a principal, a grande estratégia será, e isto é político porque tem que ser político mais que técnico, a principal estratégia será mudar o foco do interesse que se está a defender quando se está no exercício de um poder político. O foco tem que ser o interesse público. Não é um interesse partidário, não é um interesse particular de ninguém, é o interesse público. Quem não está na política para isso não devia estar. E, portanto, isto é como no folclore, ora agora viras tu, ora agora viro eu. Ora agora virava o PSD quando lá estava, que esteve certinho ali a meter pessoal para ganhar as eleições, não é? Tudo assim ali ao monte e fé em Deus e vem outro traje que fecha a porta. E agora o PS, espero que não lhe siga, porque já o seguiu também no passado, que não siga também agora esse tipo de atitude. É evidente que há cargos que são políticos e de confiança. O professor Carlos Gonçalves é um deles, toda a gente o sabe, que ele é uma pessoa extremamente... Falamos no professor Carlos porque foi trazido aqui à baila. Ele, como outros... Pois, há muitas formas de referir. Preferia que eu dissesse a função. Há muitas formas de referir. Deu a indicação e nós aceitámos-la. Eu gosto de ser. Agora, o professor Carlos, obviamente que é da confiança política do PSD, sempre o foi, levantou-se na última Assembleia Municipal que eu dirigi ali numa defesa que eu deixei, porque gosto de os deixar falar, que eu também gosto de falar, e portanto, alguém esperaria outra coisa? Muito diferente ainda daquilo que se fez anteriormente, que foi numa tentativa pura taticista de meter tudo quanto era pessoas. Agora, vamos lá ver uma coisa, Zé Luís. As pessoas não se podem queixar se não há investimento. É que isto é mesmo uma questão de clareza. Toda a gente olha para o seu umbigo e eles pensam, ora, ele pode-me dar o estágio de 6 meses para a minha filha e pode-me dar pode empregar a minha filha ou o meu filho que está a sair da universidade, então vamos lá, sim senhor, conte com o meu voto. Esquecem-se que naquele momento desembolsam dinheiro que não é deles, que é de todos nós para garantir isso, e depois a terra vai ficar na mesma estagnação de sempre e não vai nunca responder às necessidades de cada um de nós. E é nisto que o PSD, não o CDS, e os votos estão aí também o comprovam, não é? Porque eu não digo, nem prometo aquilo que as pessoas querem, nem podia, não sei como faço isso, não é? Portanto, o que prometi sempre, eu sabia que podia fazer, portanto, e é por isso que as pessoas não têm outra coisa senão aquilo em que acreditam. E o que eu desejo, e a principal estratégia, e já me estou aqui a empolgar, a principal estratégia é essa. Quem está lá para defender só os partidos, quem está lá para defender os interesses privados, não vá para lá, fique em casa. Fica muito bem. Em relação às estratégias... Essa parte vou passar para a Juliana. Muito bem. Em relação... A regionalização não seria um processo facilitador... Desculpa, não percebi. A regionalização não seria um processo facilitador, particularmente no interior, para corrigir algumas assimetrias, como se diz? Provável. No entanto, não são os partidos a avançar por ela, com ela.
Só algum partido que foi a favor da regionalização. Pois Muito foi. bem, então O CDS, Só algum partido que foi a favor da regionalização. Tudo o resto é treta. A regionalização é um tema que não se pode discutir num minuto em cima dos Exatamente. joelhos. Claro que Mas não. o CDS, mais do que a favor da regionalização, pelo menos eu enquanto centrista, e muitas pessoas do meu partido assim pensam, mais do que a regionalização é a desconcentração de serviços. Isso sim. De outra forma, não sei se será mais uma hipótese de criar assim alguns tachos. Se me permite, e agora, para começando estratégias, até começando Cristóvão. pela regionalização, temos de andar e precisamos de... e começando pela regionalização de todo, que é essencial. O Partido Comunista já o defende desde a democracia. Foi o referendo de 97 que o impediu, mas ainda bem, ao pouco é o soberano, e assim foi. Mas neste momento revela-se cada vez mais essencial. Porquê? Porque o número, digamos, de entrepostos é cada vez maior. Quem é que elegeu os que mandam na CCDRs? Ninguém. Esse tipo de pessoas têm que ser escrutinadas, têm que ser eleitas pelo povo. Grandes partes dos fundos europeus e mesmo nacionais são candidatos para as CCDRs que não são eleitas por ninguém, que distribuem fundos aos municípios conforme os interesses particulares e, acima de tudo, das negociatas. Entra aqui o Hermal, entra aqui as minas, entra aqui a gestão da biomassa. Os PDMs feitos à maneira Os PDMs feitos à muita maneira, gente. ou seja, a regionalização, mas aqui podemos voltar a início, isto aqui não chegava a um minuto nem uma hora, era preciso um curso político para percebermos os interesses que estão em acabar causa. com agora O que está em vir causa agora neste vir país eu. e aquilo, Mais para as pontas. Não e, há aquilo, dúvida. e aquilo que defende o Partido Comunista e o bem que defende para o país e para o município. Posto isto, e mais uma vez, chego aqui onde queria... Para quê? E mais uma vez, chego onde queria chegar também há pouco. Quando nós nos candidatamos há um ano, nem tanto, diziam-nos que taxar a EDP, a REN, era impossível. Que isto era mesmo uma visão de comunistas desnaturados. Afinal, agora já é viável. E agora digo-lhes, as pessoas são uma despesa ou são um investimento? Diria o Camões que a Os necessidade aguça o engenho, os não é? quadros que nós temos, transformemos em investimento. Eu tenho aqui soluções muito práticas. O Hermal tem um PDM que pode ser aproveitado para um parque de campismo. Queremos empresa municipal, realoquemos funcionários municipais para efeito. Vamos falar dos chapadores. Eu já ouvi aquelas jogadas fantásticas, não sei o que é que se passou, mas tinha uma coisa, estão-se a receber. A Câmara poderia criar uma empresa municipal com os fundos que gastou, que foram 300 ou 400 mil euros, já estava a elaborar a empresa, já estava a gestão da mata na floresta a ser feita e podíamos até ter lucro com a biomassa a ser vendida para pellets, por exemplo. Não, mas tens resina. Mas não, mas vamos a outra questão. Uma produção Isto incrível. parte de opções políticas e de visão estratégica. Vou-lhes dar um exemplo. Nós temos um conselho virado para o turismo e para o desporto de natureza. Porquê é que não há uma empresa de gestão de equipamento turístico? Aluguer de canoas, guias, valorização de património histórico, cultural. Porquê é que não temos isto? Nós podemos rentabilizar e criar, com os quadros que nós temos, que aqui se falam como despesa e não investimento, nós podíamos criar lucro, aumentar a receita de forma orgânica, sem dependermos do Estado. Porque o Estado neste momento não nos ajuda em nada. Aliás, com o governo que temos é sempre a penalizar. E o melhor exemplo que temos é com o que está a passar na saúde, nas infraestruturas. Nós estamos a ficar ao abandono. Só o povo defende o povo e só quando o povo é reforçado é que as políticas vão mudar. Por isso, temos que apostar nos quadros como investimento e valorizá-lo. E, acima de tudo, e há uma coisa que também quero deixar ciente e quero que faça já em modo de questão. Sei que havia cerca de 50, 60 pessoas que estavam em recibos verdes na Câmara como falsos trabalhadores, digamos assim, e não eram... Falsos recibos, sim. Falsos recibos porque são trabalhadores e que têm que estar, pela lei, isto a lei, enquanto se aplica, tem que ser usada, têm que ser reintegrados na Câmara. Agora, se vão ficar a olhar para uma parede? Não podem. Há muito que fazer, o Conselho tem muito para que se faça. Ana, o que é que a Expressa diz? Estratégias para, não para o mandato, mas para o futuro da gestão municipal. O que é que a experiência me diz? Temos aproximadamente 3 minutos. O Cristóvão é mais novo do que eu, portanto, pelo conhecimento que tenho, a Julieta também, o Pedro também são mais velhos do que eu e a Nelly também. Pouco mais. Ligeiramente. Estão próximos. Estamos próximos. Estamos próximos. Dizer-vos apenas uma questão e que tem a ver com a minha análise pessoal dos últimos minutos de conversa. O Hermal, o PDM e a Serra da Cabreira são assuntos demasiado sérios para nós, representantes políticos, estarmos aqui numa mesa... Para se tentar fazer num PDM aquilo que se fez. Cristóvão,
Isso é a opinião do Cristóvão, isso é a opinião da Nelly. E É a opinião das do autoridades? Pedro, é a opinião das autoridades. Deixem-me, por favor, terminar. São assuntos demasiado sérios para nós estarmos numa mesa a rirmos-nos do assunto. Desculpem que vos diga, seja resineiros, seja sapadores florestais, seja Hermal, seja PDM, nós estamos aqui para discutir e ajudar as pessoas a terem qualidade de vida na sua própria terra. Mas com Olha, que mas estratégias, isso não transpareceu quando lá estavam. Mas com que estratégias? Não é nada do que Nelly, transparece. Nelly, Ana, isso são palavras bonitas, vamos ponto. ao encontro da questão da regionalização. Palavras e bonitas, da questão, ponto. E da questão, ainda bem que consigo dizer pelo menos palavras bonitas. Mas Foi esta também, casa que me ensinou a dizer palavras bonitas que eu comecei a trabalhar aqui com 18 Certamente com anos. outros fins. Não, mais simpáticos. Não, nada disso. Bem nada mais disso, simpáticos. Nada disso. Esta casa ensinou-me a ser uma rapariga simpática, dada e se calhar com alguma apetência para comunicar. Nunca imaginei eu que estivesse aqui 20 e tal anos depois a falar sobre política, mas aqui são outras questões. Mas olha, essa seriedade não é exclusiva da Ana. Todos nem estamos eu disse aqui a tal, falar com exclusividade. nem disse tal coisa. Quem está a dizer é a Nelly. O que eu estou a Não, dizer, não única e disse, simplesmente, mas é deu a que entender. o empreendimento turístico do Cada um fala de Hermal, si, cada um fala de si. o empreendimento turístico do Hermal, a Serra da Cabreira, os funcionários municipais, os investimentos que são previstos, a análise que nós estamos aqui a fazer. É sério, é a nossa terra que está em causa. Eu estou cá e moro Mas porquê cá. que está a dizer isto? Eu não estou a perceber porque é que está a chamar isto à Porque quando se tem uma visão estratégica, vê-se isto como que mas é que- risota. É mas- isto a visão do mas não estás PSD aqui com seriedade para a o falar. município. Não, desculpe, eu não posso estar a admitir que me esteja a dizer que eu não estou a falar com seriedade Não, sobre não, estas não, questões. não. Suponho E que não digo-lhe é isso com que toda a disse. Suponho que seriedade não é isso que disse. que aquilo que fizeram no PDM foi tudo menos sério. Mas se calhar a Nelly terá de concretizar aquilo que está a bem. dizer do que minha é querida, eu menos sei que sério. gosta muito de concretizações. Eu dou-lhes todas. Então e depois faça favor. concretiza-me também. Não, mas então, Está bem. Está-me a dizer a mim que temos que falar com É com muito um ar muito fácil. professoral. É dizer muito que eu fácil. tenho que ser séria. Oh, Nelly, Mas desculpe. quando é que eu não fui? É muito sério dizer que é um PDM feito à maneira. É muito fácil dizer que é um estudo de impacto de Quero que lhe dê viabilidade. exemplos concretos. Oh, Nelly, faça Eu vou, favor. olha, com certeza. Então Aí falamos vai, disso. olha. Um artigo rústico que eu tenho, que sempre A foi... Nelly tem. A Nelly É um problema tem. da Nelly. Também como do Dr. Hernani Gouveia, o engenheiro Hernani Gouveia, e de muitos outros. Só me sinto à vontade para falar destes, para não atravessar os outros. Mas quando quiserem Não é? discutirmos o Mas, PDM, no que é entanto, exclusivo aqui, nada- é preciso retirar construções do outro lado para conseguir arranjar a outra área para construção, porque há percentagem, certo? E para onde é que eles vão? Ora, concretize lá, fale com seriedade. Está a dizer aos outros para falar com seriedade? Fale com seriedade, não Nelly, venha aqui eu dizer não- o que é e o que não é. Eu não estou cá para discutir o problema do meu artigo. Não estou cá para discutir o problema do meu artigo e agora, se quiser, até lhe posso concretizar em Vilação Que é? ou num sítio qualquer. Está a querer dizer Não que eu estou cá só estou para aqui discutir para isso. falar do meu artigo. Peço desculpa, mas não o estou cá para trabalho. falar do meu artigo. Então não fale, porque vai levar com ele Estou o meu cá. artigo, os artigos do engenheiro Hernani, as casas, Tenho- os terrenos atrás do engenheiro Cardoso, tudo. Estou aqui para falar. Vamos completar mas se com gosta a- disso, Oh, Nelly, se com esse ar sinta-se à professoral vontade. quer dizer isso, sinto, com Sinta-se certeza. à vontade. Mas não lhe admito é que me diga que eu Nelly, estou a falar a sério destas situações. Sinta-se Isso à não lhe vontade, admito. sinta-se à vontade para brincar com o Vamos PDM. continuar então. Deixe-me Vamos só, continuar. só Olha, terminar brincar, aqui esta não. questão. Eu não deixo, enquanto esta senhora continuar a dizer que eu estou a brincar com o PDM. Eu não brinco com o PDM, nem ela é mais séria do que eu Não sou. estou a dizer que Está a Nelly bem? é mais está em causa. Não, séria. querida, Não está disse em isso, causa. disse isso. Não. Disse que estamos aqui a brincar. Eu só disse eu que não não sei se os meus podíamos. colegas sentem à vontade com isto, eu não me sinto. O que é certo é que o PDM foi Eu já tenho a minha opinião sobre isto. Que a dizer doutora que Ana nós Ribeiro estamos aqui- diz tem que aqui não estamos a falar discutir com sobre seriedade. isso. Porquê? Porque estamos a mostrar uma visão estratégica. Eu, pelo menos, estou a tentar O que é que mostrar uma visão aconteceu com o PDM? estratégica. Vamos Mas eu concluir. gostava, mas temos Vamos que fechar aqui concluir. quando Isso incomoda o PSD. Vamos Isso é concluir. quiserem, risota. discutimos o PDM. Mas Agora vamos para concluir. concluir, em relação ao PDM, o que é que aconteceu em relação ao PDM? O que é que aconteceu? Foi o quê? Veio, Pergunta. Foi com Pergunta e seriedade, foi reprovado. veio reprovado, correto? Não Com foi reprovado. seriedade. Ou seja, se foi reprovado é porque há lá situações que levam a não
E quais são essas situações? Por isso vinha eu perguntar. Eu Quais são gostava, essas se foi, situações? mas se foi, Atenção, discutimos o PDM. mas isso é uma questão que realmente leva muito Agora, a debater, porque se não foi aprovado, algo se passa, correto? Porque não foi aprovado no Executivo, não foi nem pelo Executivo anterior, nem pelo atual. O Executivo anterior apresentou e foi negado pelo Governo, correto? Correto, Pedro? É isso mesmo. Nem foi o novo Executivo, no mas anterior. em relação às Agora, estratégias, não tem mais nada a dizer. É assim, as estratégias, vamos ver o que é que realmente nos vão propor. É assim, nós só temos 3 conclusões efetivas neste momento para concluir, porque não tenho tempo para mais. Acho que é relativo. Nós tiramos 3 conclusões importantes que eu queria referir, no pouco tempo que me resta. Caso contrário, teria aqui muito mais para dizer. Claro. No meu entender, no nosso entender, o orçamento não foi feito com rigor, ponto número 1. A despesa estrutural cresceu em excesso, são dados através do que nos foi apresentado, e a autonomia financeira, neste momento, é fraca. Não temos autonomia Bem, financeira. para fechar, Pedro Pires, Não, e não há mais, PDM, não há mais. sim, eu acho que é aquilo que se vê neste documento e que se viu ao longo de 12 anos foi, e nós dissemos sempre, portanto estou perfeitamente à vontade, foi uma falta de rigor e de transparência. E já foram aqui abordados alguns aspectos, e eu vou só, e porque o Gustavo há pouco falou nisso, na questão dos sapadores e da APOSC. E eu já perguntei isto na última Assembleia Municipal, como é que, depois de tanto dinheiro transferido para aquela associação, em 2025 ficou um mês de salários por pagar, e as dificuldades constantes que os trabalhadores têm para desempenhar o seu trabalho. A questão das Águas do Norte, e se queremos ser sérios, temos que ser sérios. O PSD escreveu num comunicado que a dívida das Águas do Norte ainda era responsabilidade do Pedro Pires, porque foi chefe de gabinete de Jorge Dantas. Ora, não, a dívida às Águas do Norte é toda de 2020 para cá. Portanto, é integralmente de responsabilidade do anterior Executivo, e mais, foi uma decisão do anterior Presidente da Câmara de deixar de pagar as faturas de saneamento. Está escrito, está assinado por ele, um ofício a comunicar isso às Águas do Norte, e hoje temos este problema em mãos. E depois, há aqui um aspecto que tem sido debatido, já foi debatido na Assembleia Municipal. Então a estratégia não, estamos a falar da seriedade nas contas, porque é isso que estamos aqui a falar. E ainda na última Assembleia Municipal foi tema, já foi tema na anterior, já foi tema de comunicados e de ameaças de processos de crime, e há uma coisa e a doutora Ana Ribeiro está aqui à minha frente, que eu gostava de entender, que tem a ver com a entrada do dinheiro do terrado da Feira da Ladra nas contas do município. Então, porque esses valores, essa discrepância de valores e a forma, isso está nos documentos, e eu tenho-os aqui, já na última Assembleia Municipal, isso é algo que é o espelho daquilo que foi a falta de rigor e a falta de transparência naquilo que é a gestão do dinheiro público, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é público, é dos vieirenses. Com certeza. Só essa, só Com 10 certeza, segundos. Só 10 segundos. Relativamente à questão da transparência da APOSC, acredito que no próximo mês o Executivo Socialista tem uma visão rigorosa, transparente para a APOSC. Vamos aguardar. Deixe-me só, por favor. O Executivo do Partido Socialista no próximo mês vai apresentar uma solução transparente e rigorosa para a APOSC. Vamos aguardar. Relativamente à questão, deixe-me só terminar. Relativamente à questão das Águas do Norte, louvo o anterior Presidente de Câmara pela ação que teve com as Águas do Norte enquanto era Presidente de Câmara. Qual ação? Não estou a falar em ação judicial. Não estou a falar em ação judicial. A atitude que teve relativamente às Águas do Norte, que o Pedro sabe. Eu não vou discutir isso, eu não estou cá para discutir a vida privada de cada um. Santa paciência. Isso não contem comigo para estar aqui a discutir a vida particular de cada uma das pessoas. Só esclarecimento. Só esclarecimento. Estamos a falar, é a vida de outra pessoa que não é minha. Ponto. Uma parte, agora queria A questão das Águas do Norte, só mesmo para terminar, louvo a coragem do anterior Presidente e do anterior Executivo em ter colocado as Águas do Norte, em ter
disputado a ação. E sabem Não muito... nada, a ação Pedro, das deixa-me Águas do terminar, Norte se faz contra a favor. Câmara, isso é mentira. Deixa-me terminar. Isso é mentira, É uma ninguém- ação, ninguém- é uma Posso ação que está explicar? a ser tratada pela Comunidade Intermunicipal do Ave, em que há um conjunto de municípios que não concordam com o regime de Só há um faturação município que não pagou as faturas com o regime de integralmente. faturação, Não, não, com o regime de faturação que é aplicado aos municípios. Às Ana, Águas está. do Norte Doutora, não o realizou caso as agora 3 para as Águas do Norte é hectares pior que que tinham de ser 92. feitas. Se não é verdade. Portanto, Só digo uma coisa, em relação, estamos a falar às Águas do Norte, o anterior município fala de coragem, desculpe só, o antigo só quero município, terminar. o antigo executivo fala de coragem, coragem era resolver o contrato por alegadas incumprimentos coragem e municipalizar coragem é a seguir. a água e A questão da gestão Feira de de Fumeiro, resíduos, para terminar. e isso é essencial, Feira de e isto é Fumeiro, uma foi visão que a CDU reivindica, mesmo para o município, falamos de Águas do Norte, isto pode acabar tudo, rescindindo o contrato lá atrás por incumprimentos a existir das Águas do Norte. Se existe réplica, alguma coisa existiu. Por isso, acho que aqui, antes de termos divergências, devemos convergir-nos e, por isso, correu mal de municipalizar com urgência, até por causa de todo o conflito de interesse que está por trás, as águas e a gestão de resíduos para construirmos as hectares que são necessárias. Muito bem, concluímos aqui esta conversa com Municipalizar o divergências, quê? com emoção alguma. A gestão de resíduos e mas das águas. Cristóvão, agora vou fechar. Agora vou Os fechar. hectares. Concluímos aqui esta conversa à volta do relatório de gestão Incumprimentos. e contas do município de Vieira do Minho no ano 2025, com um painel Nós temos que constituído lucro por por isso. representantes do PS, Pedro Pires, do CDS, Nelly Pereira e Julieta Tinoco, da CDU, Cristóvão Carvalho e a Ana Ribeiro, do PC. Onde quer que nos tenha escutado, continue com um bom fim de semana, 2 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.